Nós temos falado para a igreja, eu tenho falado direto para a igreja, que após a conversão, a morte e ressurreição de Jesus, se perguntar para mim quais são os temas mais importantes para se aprender, é paternidade e identidade. É o ponto de partida para todas as outras áreas. Após eu crer na morte e ressurreição de Jesus, os assuntos mais importantes, que é fundamental que eu aprenda para poder dar sequência na jornada, é paternidade e, consequentemente, identidade. Então, bom ter você aqui. O culto é transmitido também, as pessoas podem ser abençoadas, mas quando está aqui junto é diferente, né? Então, nós vamos fazer a abertura, nós vamos orar já passar a palavra para o pastor Fabiano, nessa certeza de coisas preciosíssimas, mexe o coração, faz a gente ficar pensativo, reflexivo, mas sempre é importante para a gente poder ser ministrado e Deus fazer coisas novas. Vamos orar. Pai, pastor, pode vir aqui à frente, por favor, vamos orar. Abençoa a vida do pastor Fabiano. Pai, guarda a vida do teu filho, o abençoe de maneira especial, como nesta manhã, agora à tarde, cada pessoa que está aqui, os que vão ver esta mensagem também, que o teu Espírito Santo possa impactar cada vida, segundo o teu poder e querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Boa tarde. Quem esteve aqui de manhã? Isso. Só revendo um pouquinho, porque a gente vai falar agora um pouco dessa questão dentro da igreja, tá? São 3 níveis de paternidade: a biológica, a divina e a espiritual. Elas estão interligadas. Eu começo da biológica porque se o poço estiver entupido, não vai ter água. E se a gente não resolver o nosso histórico biológico, para sempre, nós não vamos nem se permitir, é uma coisa surreal, a gente se auto-sabota, a gente nem se permite mesmo ser tudo aquilo que Deus sonhou para nós. É difícil assimilar isto, mas é verdade. A gente transfere para Deus a experiência que tivemos com os nossos pais, boas e ruins. As boas nós devemos perpetuar, as ruins nós temos que descartar. Aí, só com a nossa decisão, se você olhar na Bíblia, você vai perceber que no discipulado, ou todos os princípios que tem a ver com o desenvolvimento da nossa vida, 70% tem a ver com as nossas escolhas. Está ligado às nossas escolhas. Eu, nesse sentido, não posso impedir que o mal chegue até mim, mas a partir que o mal chegou, eu vou decidir o quanto ele terá efeito em mim. Isso é fundamental. Eu demorei para entender isso. Eu me sentia vítima, a autocomiseração dizia assim: meu Deus, por que só na minha casa lascou tanto assim? Por que a minha casa um dia era totalmente equilibrada, todo mundo na igreja, os meus pais líderes, a minha família todas as manhãs de domingo indo para a igreja, todos juntos. Eu cresci vendo os meus pais liderando. Por que de uma hora para outra, só que não, né? Não é uma hora para outra, mas na minha visão de adolescente, foi numa hora para outra, o vulcão explodiu e de repente a gente acorda e não tem mais família daquele jeito. E isso, se a gente não tomar cuidado, não entender alguns mecanismos que eu falei aqui, não se aprofundar em Lucas 15, a gente fica no meio do caminho. E aquilo que o diabo, obviamente, toda destruição tem ligação a ele, por consentimento das pessoas, da gente, pode ser um efeito tipo radioativo. Pode ser transferido para as outras gerações. Pode ser o mal perpetuado. Então hoje, agora, né? Estava conversando com um dos meus irmãos. Todos nós
fomos sequelados de uma forma. É impressionante. E o resgate depende muito da decisão de cada um. Eu louvo a Deus, eu não sei nem direito exatamente como tudo aconteceu, mas eu estou aqui. O pastor Carlito disse que todo homem de Deus manca. Todo homem de Deus manca. Por quê? Por conta das lutas da nossa vida. Mas você tem que sair do nível vitimação. E você precisa ser protagonista da sua história. Ser protagonista da sua história. Você tem que sair daquela atmosfera do que fizeram com a minha vida para dizer, eu decido o que vai acontecer na minha história. Você tem que sair daquele papel de ser coadjuvante para ser protagonista na sua história. Como eu disse de manhã, eu entendi os demônios que estavam atuando para destruir a minha família, e eu coloquei o dedo na cara deles, em nome de Jesus, disse, daqui vocês não passam. Vocês não vão destruir a minha família. A cura de Deus na minha história foi tão radical. Você tem uma ideia? Eu peguei o livro Paternidade Bem Resolvida, dei um para cada filha. A mais velha começou a ler e parou. Aí 1 mês, 2 meses, cheguei para ela, falei assim, puxa, o pai quase matou para escrever esse livro. Doeu demais. Você não deu nem crédito para ler. Ela disse assim, pai, com sinceridade, essa história desse livro aqui é a sua? Eu falei, é. O senhor inventou nada, não? Eu falei, é minha história. Não parece, pai. Então eu me senti mal de começar a ler, porque o senhor é outra pessoa hoje. Olha que forte. Olha que forte. Por quê? Porque houve no processo decisão. O discipulado cristão eu quero querer a vontade de Deus. Como eu disse aqui no início, infelizmente minha mãe durante 25 anos sofreu de uma depressão gravíssima por conta de ter sido abandonada pelo meu pai. E ela morreu assim. Morreu assim. Não conseguiu perdoar. Não só não conseguiu perdoar, não conseguiu recomeçar, na verdade. Perdoar, perdoou, mas não conseguiu recomeçar. Ela passou 25 anos de luto e a gente não conseguiu tirá-la de lá, daquele lugar da dor. Ou seja, ela foi prejudicada, mas depois aquele mal ela trouxe para a vida dela e passou a fazer parte da história dela, infelizmente. Então, você precisa entender que os seus pais, eles não são determinantes no seu futuro, na sua história. São os nossos heróis, nós os amamos, eles são importantes para nós, para sempre serão importantes para nós, em especial enquanto estivermos aqui nesta terra, as memórias, etc. Mas os seus erros não sentenciam o nosso futuro. E isso é fundamental. O Tchelão estava dizendo, cara, você expôs sua história assim. Eu estava falando para ele, é tão bom, em outras palavras, viver sem carregar um peso nas costas. Eu disse para ele uma frase que faz parte da minha história, o silêncio quase me destruiu. Enquanto eu carreguei essa caixa preta, esse silêncio quase me destruiu. Depois que eu disse, olha, eu sofri isso, eu me sinto assim por conta daquilo que eu sofri, eu escolhi errado em algumas coisas. Por exemplo, só para entender esse mecanismo, não é o assunto agora, mas só para entender um pouquinho. Quando eu falei que o distanciamento dos nossos pais, isso causa sequelas em nós. Causa sequelas em nós. Então eu desenvolvi várias coisas. De manhã eu falei sobre a timidez, uma timidez excessiva. Mas uma coisa, eu entrei nessa disfunção da sexualidade. Por quê? Eu não conseguia me sentir
íntimo dos meus pais, da minha família mais. Eu tinha um segredo, a questão de ter sofrido algumas coisas pesadas na infância. Então eu tinha muito medo de gente. E depois que os meus pais tiveram problemas, nós nos distanciamos e eu optei por ficar ainda mais distante emocionalmente. Mas ninguém consegue viver sem ser íntimo, porque a Bíblia nos mostra desde da origem do homem que nós somos feitos para o relacionamento, para nos relacionarmos de forma horizontal e vertical. Então, a dor relacional, ela é muito difícil de lidar. Você está com as pessoas, é a síndrome do filho que não saiu da casa, do pródigo que não saiu da casa, de Lucas 15, que nós falamos aqui de manhã. Então, como eu me sentia carente de intimidade, mas não conseguia ter a intimidade real, porque a intimidade real doía muito. A intimidade real tinha que ser com a minha família, e a família estava toda destruída. Eu busquei uma falsa intimidade. E aí, por exemplo, eu entrei no submundo, eu até falo isso, porque eu entrei no mundo e depois no submundo da pornografia, por exemplo. Por quê? Porque o mecanismo da pornografia, principalmente para os homens, é buscar uma falsa intimidade. É uma coisa, cabeça de homem isso aí. Vai buscar algo que não tem uma interação, quase a maioria das vezes, ou muitas vezes, mas de alguma forma ameniza aquela dor relacional. E aí, uma das áreas que eu fui preso foi nessa também, em função disso tudo. Mas eu precisei sair da vitimação, que é um dos piores sentimentos do mundo. Você dizer assim, puxa, eu acho que o mundo conspira contra mim. Não é possível, só comigo. Mas por que a minha história é tão ruim assim? Ah, eu não tenho valor, não sou ninguém, Deus esqueceu de mim, etc. Então, é tão bom ter o coração lavado disso tudo, sabe? É muito bom, é muito bom, é muito bom. É muito bom mesmo. E você tem acesso a isso. Você tem acesso a esse Deus, que através do seu Santo Espírito pode consolar nesse nível. O Espírito Santo é Paráclitos, ele é consolador, poderosamente consolador. E não é só o poder, ele também é o consolo. Em Romanos 8 diz que é ele que nos ensina a vivência de termos Deus como Pai. Ele que nos ensina a chamar Deus de Abba, Paizinho. Então é muito importante essa conexão com o Espírito Santo. Aí eu falei no início de manhã a questão da mãe, como a mãe nos apresenta ou deveria nos apresentar para essa conexão com o Espírito Santo. Então, só quis fazer essa introdução, pegando o que nós falamos anteriormente. Então, o primeiro nível aí de paternidade, não por ordem de importância, é a biológica. Porque depois os outros dois níveis serão consequência de como eu lidar com esse nível. Dependendo de como eu lidar com a paternidade biológica, ou a maternidade, ou o meu contexto familiar, será a forma como eu vou olhar Deus e a igreja. Eu aprendi muito isso. Quando você vê uma pessoa que não consegue ser discipulada, ela tem problema de orfandade. Não é pessoal, não é pessoal. Ela te olha, mas ela está olhando o pai dela, a mãe, os irmãos, as frustrações. E tem um agravante, algumas pessoas, elas são perseguidas nessa área pelo diabo também, obviamente, e aí sofrem alguns abusos espirituais durante a jornada. Líderes abusivos, aí o câncer da alma aumenta mais ainda. Mas ninguém vai chegar no seu destino, tipo na sua missão de vida, se não entender que o destino passa pela família espiritual. A família espiritual é o grande projeto de Deus na terra. A família biológica é um embrião da família espiritual.
Quando Jesus estava na cruz, você lembra disso? Ele olha para Maria e diz assim: mulher, com respeito, né? Esse agora é o seu filho. Para João. E você a veja como mãe. Jesus ali, na verdade, ele estava começando a igreja. A igreja, por causa disso aqui, a igreja começou. Ei, olha vocês dois aí. O nível que nós tínhamos de relacionamento agora terá que ser superior. Nasce a igreja. Uau! A igreja nasce por causa da cruz. Ela é possibilitada por causa da cruz. Então, nós nunca deveríamos ver os nossos relacionamentos dentro da igreja de forma superficial. É vital. É vital. Obviamente, quem muito precisa da igreja, muito a valoriza. Como eu louvo a Deus pela igreja. Eu não tinha chance nenhuma, se não fosse a igreja. Eu perdi um pai, Deus me deu muitos pais. Minha mãe não conseguiu, durante muitos anos, me ajudar, mas eu ganhei muitas mães. Os meus irmãos, durante um tempo, eles tinham que mais cuidar deles do que da gente, né? Mas eu ganhei muitos irmãos e muitas irmãs. Por quê? Por causa da igreja. E por isso a igreja é tão atacada. E por isso que a igreja é tão perseguida. E por isso que nós vamos ter o tempo todo estímulos para a gente não ser apaixonado pela igreja. E só dá certo se for com a igreja. E aí, eu queria falar sobre isso então, a paternidade bem resolvida na igreja. Ok? Graças a Deus ninguém está dormindo até agora, né? Salmo 127:5. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha que lindo. Olha que lindo. Então, a figura dos filhos como flechas na aljava. E a realidade aqui é quanto mais a aljava for cheia, mais poderosa será a família. Mas a gente também pode ver esse texto no âmbito do relacionamento eclesiástico, digamos assim. E eu tenho aprendido o seguinte, pastor Carlinhos: os filhos também têm uma aljava para lançar o pai como flecha. Não é só o pai que tem uma aljava, os filhos também. Porque nenhum pai irá para um desafio se ele não se sentir seguro em relação aos filhos e à casa. Então por isso é muito importante os filhos espirituais numa casa serem boas flechas, mas também uma boa aljava, para que os pais espirituais tenham sim uma resiliência, uma coragem, uma ousadia de buscar aquilo que Deus quer para si, como pais, mas também para o rebanho. E isso é muito importante. Malaquias 4:6 está assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe o que significa esse texto? É o último texto do Antigo Testamento. Como que termina o Antigo Testamento? O assunto é paternidade. O assunto é paternidade. Paternidade. Aí, João vem, só que João, o ambiente estava tão opressivo, literalmente, que João não consegue falar exatamente de paternidade, mas ele é o cumprimento dessa profecia. E o povo de Israel estava naquele período interbíblico, sem profecia, e ele chega, e ele começa a falar sobre arrependimento de pecados, do batismo de arrependimentos, mas ele está preparando o caminho para Jesus chegar, e Jesus, então, começa a falar
abertamente sobre paternidade. Então, a importância disso. O pessoal pergunta, pastor, por que esse assunto paternidade é importante para a igreja? Simplesmente porque não é um grupo de discípulos apenas que poderá manter o mover de Deus em uma comunidade. Vamos dizer, um avivamento. Não é simplesmente isso. O mover de Deus em uma comunidade, um avivamento, podemos dizer assim, ele só é mantido por discípulos filhos. É como se fosse uma corrida de troca de bastão. Então o que traz sustentabilidade, muitas vezes as pessoas falam assim, mas os avivamentos foram muito curtos na história, foram mesmo. Mas se você estudar cada avivamento, em parte é porque os avivamentos não promoveram conexões geracionais. Então não houve uma troca de bastão, não se desenvolveu paternidade no ecossistema, e aí não houve uma sustentabilidade. Então, por isso também esse assunto é importante, porque é uma geração respeitando a outra geração e sendo protagonista na sua história. Quando você vê alguém que não tem conexão com uma paternidade espiritual, mesmo que esteja fazendo uma coisa grande para Deus, essa pessoa, de forma mais abrangente, está começando do zero. Porque uma intensidade de mover de Deus só é possível com sucessivas gerações. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Em 1 Timóteo 1,18 está assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Timóteo o quê? Timóteo meu? Ele tinha 19 anos, esse menino tomou conta de boa parte das igrejas neotestamentárias, com 19 anos. Sabe por quê? Não é que ele era bom, não. Ele era capaz sim, mas a marca maior de Timóteo, talvez, era essa. Ele era filho. Paulo sai do útero de Barnabé, Timóteo sai do útero de Paulo. E aí funciona. Por quê? Porque o filho tem aquilo que o pai tem. E quando você vê a sua liderança como pais, você recebe da unção que você respeita. E aquilo que seus pais carregam passa a ser seu, gratuitamente. E herança é assim mesmo. Os pais lutaram muito e os filhos ganham de forma muito simplificada, muito simples. Tem acesso. É assim que é a herança. Também na Bíblia, lembra da relação de Davi e Salomão? Davi junta tudo, quem constrói o templo? Salomão andava de carrão e tal. Salomão, outro nível, né? Já chega e pega a herança e resolve. E a gente fala assim, nossa, mas que coisa. Gente, paternidade é isso. Em nome de Jesus, se você tem filhos, o seu filho não vai, e a sua filha, para outros níveis da vida deles, sem herança. Você vai ajudá-los. Deus vai te abençoar para você abençoá-los. Deveria ser assim. Essa é a naturalidade do pensamento bíblico, ok? Sabe o que eu tenho aprendido em relação à igreja? Os seguidores têm uma agenda pessoal, os filhos têm a agenda da família. Quer ver no grupo de Jesus? Nós tínhamos ali um seguidor, sabe o nome dele? Judas. Ele era seguidor, ele não era filho. Ele tinha uma agenda pessoal. O tesoureiro roubava ainda Jesus. Estava ali E você vê como é que é Jesus, né? Na hora de lavar os pés, Judas está ali no time. Agora, Pedro também errou, mas Pedro era um filho. A forma como ele reage àquilo. Então nós temos que ter uma cultura
para que na nossa igreja não tenhamos só seguidores, tenhamos filhos. Como eu falei aqui anteriormente, há 45 anos eu estou na mesma igreja. E vou morrer velhinho nela, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar antes, eu vou morrer velhinho nela. E vou ser chatinho demais, vou falar, há 60 anos eu estou aqui. Vai ser um negócio doido. Na mesma igreja. Mesma igreja. E isso por quê? Porque eu entendi que a igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Eu ganhei um sobrenome, Igreja da Cidade. Fabiano dos Santos Ribeiro, Igreja da Cidade. Então, você tem que ter uma mentalidade dentro da igreja, não uma mentalidade de seguidor. O seguidor está ativista, ele vem para receber. Ele olha a igreja como um supermercado. Meu Deus. Ele vem, deixa eu ver se o culto vai ser bom hoje. O culto é para quem? É para você? Não é. O culto é para Deus. Nossa, hoje o louvor foi mais ou menos. O louvor não foi para você. O louvor foi para Deus. Aliás, quanto mais o nosso culto pessoal for em alta voltagem, melhor será o culto coletivo. Porque nós somos no público aquilo que nós cultivamos no secreto. Se o nosso secreto for extraordinário, quando nós nos juntarmos, o que vai acontecer? É um fogaréu só. Aleluia. Então a gente não vem simplesmente para cultuar Deus na igreja. Obviamente que isso acontece, mas eu venho porque a minha vida tem sido um culto. E eu tenho que tirar essa mentalidade, chegar aqui e falar assim, a igreja precisa melhorar. Ok. Então você precisa melhorar porque você é da família. Aleluia. Aleluia. Nossa, eu estou achando que é igreja então você também. Não é assim? Quando seu filho chega na adolescência, né? Começa a trabalhar, o primeiro estágio, alguma coisa lá. E aí, amigo? Você vai pagar alguma conta aqui? Não, pai, que isso? Não, filho, tem que pagar. Você não faz parte da família? Amém. Ué, você não faz parte da família? Você faz parte da família, paga alguma conta, ué. Você faz parte da família. É a mesma coisa, com mais responsabilidade na igreja. Você sabe que toda igreja tem o ministério do palpite, né? Tem um ministério, esse ministério é fortíssimo. O ministério do palpite. Pastor, eu queria te dar um palpite. Imagina minha igreja daquele tamanho. Eu queria te dar um palpite, querido. Pode dar, eu vou escrever aqui. Me dá o seu WhatsApp, porque vai começar uma solução que você mesmo fará. Porque cada um tem responsabilidade na visão que recebeu. Como família espiritual. Gente, não dá. Passa um vento, a gente muda de igreja. Dá uma dor de barriga, a gente não quer mais brincar. Qualquer coisinha, estou saindo, hein? E aí você não cria raiz. Árvore grande, frondosa, linda, frutífera, só com raízes profundas. Aleluia. Aleluia. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Quem não entende isso, não é que essa pessoa é ruim, a priori. É porque ela precisa resolver a paternidade dela biológica. Alguma coisa está acontecendo. Porque é muito claro na Bíblia que tem que ser assim. Paulo era intenso. Dizia, Timóteo, você vai conseguir. Por quê? Porque eu fiz um impartation com você. Eu compartilhei minha unção com você. Você tem o que eu tenho. Aleluia, hein? Com 19 anos. Agora, quem disse que a juventude não pode dar conta? É outra mentira também. Na igreja brasileira. Não tem ninguém aqui para nos substituir. Ué, os meninos aí, sentados no banco aí. Treina. Capacita. Faz deles filhos. Esses dias no culto de homens, nosso culto de homens uma vez por mês. Tem de 1.000 a 1.300 homens. Vem cá, uma multidão de homens. Eu falei, vou colocar um adolescente para fazer o dízimo hoje. Quero ver a reação deles. Aí entrou adolescente nem tremeu, o adolescente tremeu. Chegou lá, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, é outra geração, é outra coisa. Chegou lá já, disse o seguinte, antes de colocar o seu dinheiro na caixa, coloca o seu coração. Aí eu falei, eu já quase caí, aleluia. Já deu um uppercut em todo mundo, já arrebentou e tal, e desceu
me cumprimentou, obrigado, passou pela oportunidade. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Eu com essa idade aí, sei lá o que eu estava fazendo. O menino sobe na plataforma, um daréu de gente. E pá. Falei, isso aí, ó. Sabe por que ele fez isso? Porque ele se sentiu empoderado por uma paternidade. Aleluia. O filho é empoderado. O filho é corajoso. O filho sabe que tem um pai torcendo por ele. O filho sabe que tem um pai orando por ele. O filho sabe que aquilo que o pai carrega é dele. É dele. Então, nós temos que amadurecer esse pensamento. A gente não pode ser simplesmente seguidores. Nós temos que ser filhos. Nós temos que ser filhos. Passa o outro quadro aí. Acho que tem um quadro. Olha só esse quadro. Rapidamente. Você vê Barnabé. Começa de Barnabé. Paulo, Timóteo, Antioquia. E aí você, de Timóteo, você chega ali nas igrejas do Apocalipse, todo mundo gerando, cada um gerando a sua próxima geração, seus filhos espirituais. Isso é muito bom. E é assim que deveria acontecer conosco. Agora deixa eu falar aqui, sinais de filiação espiritual. Quais são os sinais de filiação espiritual? Primeiro, o filho se parece com o pai. O filho se parece com o pai. É desse jeito. O filho é para sempre. Agora pegou, hein? O filho é para sempre. Não dá para trocar de pai. O filho confia em seus pais. Tem uma americana conosco. Ela é formada na Bethel Church. E é uma menina prodígio. A Jéssica. E ela foi mentoreada por um homem extraordinário também, chamado Michael Brudot. E lá atrás, quando ela estava começando a crescer, ela começou a trabalhar com o Michael disse assim, olha, você quer, Jéssica, ser a minha funcionária? Ela contou esses dias para nós, que ela está ficando um tempo aqui na nossa igreja. Você quer ser funcionária? Você quer ser minha liderada ou você quer ser minha filha? Nesse processo espiritual. Eu quero ser sua filha, então, a partir de hoje, você precisa confiar mais em mim do que em você. Eu falei, meu Deus. Sabe o que acontece, gente? O brasileiro é muito emocional. Qualquer coisinha a gente pega mal. Qualquer coisinha é biquinho, quero mais. Você chama a pessoa e fala assim, ó, você ensaiou direitinho? Pega o exemplo do louvor aqui, né? Hoje foi tudo direitinho, uma benção, mas você ensaiou direitinho? Por quê, pastor? Porque hoje não foi tão bom. Pastor, nunca mais eu volto. Há 10 anos eu ralo aqui, nunca recebi um elogio. O Senhor me põe aqui para falar que não foi bom. E tá. Já leva para o pessoal, como é que pode, gente? E por que no emprego da gente a gente recebe desaforo e na igreja a gente não pode receber um ajuste? Quando eu não consigo receber um ajuste, sabe o que eu revelo? Que eu nunca fui filho. Eu fui um admirador, um seguidor. O pessoal fala assim, Fabiano, como é que você conseguiu, nesses 20 anos, ao lado desse homem que é um tsunami espiritual no bom sentido? Sei lá. Como é que você conseguiu? Tem um processo, gente. Minha orelha é pequenininha, mas já recebi muitos puxões de orelha. Até hoje recebo uns ajustes. É isso aí, recebe na abundância. Por quê? Porque Ele quer que eu cresça. Aleluia. Que a maior alegria do pai é sentar e ver o filho conseguindo fazer as coisas, se desenvolvendo. O filho honra os seus pais. O filho honra os seus pais. O filho obedece os seus pais. O filho imita seus pais e o filho acredita em seus pais. Você sabe que todo pai tem uma visão mais ampla do que o filho espiritual. Tem hora que eu estou liderando, também sou uma espécie de pai também lá na comunidade, porque eu lidero os pastores das igrejas.
também. E tem hora que se eu pudesse explicar melhor, ele entenderia. Mas Deus me fala assim, vai até aqui, o resto é a fé dele. Para ver se ele tem um coração obediente. Eu falo, então é isso aqui, tal, aqui na minha cabeça, faz isso, é isso. Eu falo, então, daí você pensa o que você vai querer fazer, tal. Por quê? Porque ele está numa outra cidade, liderando ovelhas que são nossas, ou melhor, dos nossos líderes espirituais, debaixo dessa unção. A gente não está vendo exatamente como ele está trabalhando todos os dias. Então eu preciso testar o coração. E a obediência é um dos maiores testes. Sabe o que significa obedecer na Bíblia, gente? Proteção. 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 Gente, o que eu conheço, minha igreja é gigante, mostrei aqui, graças a Deus, ela ficou um negócio que não tem nem explicação, isso para a glória de Deus, gigante. Então eu tenho tudo quanto é tipo de gente dentro da igreja, todos os níveis, tudo, todas as classes sociais, profissões, tudo, artistas, um monte de coisa dentro da igreja, um monte de coisa, um monte de gente, todo tipo. Gente é do mesmo jeito, é tudo igual, tudo igual. Aí vai diferenciar o quanto a pessoa quer receber daquela paternidade. A gente vê gente muito simples querendo tudo. A gente vê gente muito simples não querendo nada, querendo usar tudo, querendo receber tudo, no esquema daquilo que a igreja pode oferecer. E a gente vê gente muito capacitada não querendo, mas a gente vê gente muito capacitada, humanamente falando, querendo. Nós temos uma frase lá na nossa comunidade que é assim: Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Eu tenho 2 filhas adolescentes. Quem recebe mais de mim? Quem me acessa mais. É só isso. Já expliquei para elas. Quem me acessar mais vai receber mais. Vocês precisam aprender a serem filhas. Quem acessar mais recebe mais. Aí a gente olha o nosso líder, né? Imagina, nossa igreja tinha 600 pessoas. 600 pessoas, agora tem 20 mil pessoas. Aí a gente olha para nossa, nunca mais consegui conversar com o pastor Carlinhos. Que coisa, hein? É igreja grande isso aí. Ué, é só marcar um horário com ele. Você é da equipe, é só marcar um horário com ele lá. Convida ele para a sua casa, tal. Você está resolvido. Mas fica com aquela escassez. O que está revelando? Orfandade, mimimi, piti. Cada filho tem a devida atenção que acessa. Isso é muito importante. E sinais de paternidade espiritual, também tem a paternidade. O pai também é filho. O pai tem a capacidade, por isso que os pais não podem andar sozinhos. O pai tem capacidade de reproduzir. Aleluia. Aleluia. Por isso que a igreja precisa ser uma força em movimento. A igreja não é um monumento. A igreja é uma força em movimento. Né? Tudo que é parado, adoece. Água parada dá dengue, né, vó? Não dá. O pai tem capacidade de perdoar. Toda hora eu tenho que perdoar, né? Diante dos meus liderados. Toda hora. O pai ensina os seus filhos. Sempre, o pai é meio Jedi, entendeu? Ele está lá, igual um Yoda, chega, pai, eu queria tal. Tem uma instrução sempre, tem uma ministração sempre, tem uma boa palavra sempre. O pai provê para os seus filhos. O pai envia os seus filhos para os seus destinos. Tem gente que chega, queria marcar um horário. Pastor Fabiano, estou indo para fora do país, tá? Eu queria que a igreja me enviasse. Me enviasse como assim? Eu não estou entendendo. Não, me enviasse. Eu sou agora uma missionária daqui, um missionário. Eu falei, mãe, peraí, eu acho que eu perdi alguma coisa. Você conversou no processo com a gente? Eu não estou lembrado disso aí, não. Você marcou um outro dia? Não, a pessoa fez tudo a cabeça dela, agora quer assinatura da igreja, dos pastores. Não dá.
uma coisa meio selvagem, né? Não dá. Então quem envia os filhos são os pais. Lembra no Salmo 127? Que os filhos são flechas na aljava dos pais. O pai promove seus filhos. Aleluia. Eu quero continuar crescendo, mas a gente ensina lá na nossa igreja. O máximo que eu chegar será o primeiro degrau dos meus filhos. Aleluia. Você vai crescer muito ainda, mas o seu máximo será o primeiro estágio da sua próxima geração. E a gente deveria olhar para os discípulos assim também. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, em 1 Reis 19. Quem aqui está aprendendo alguma coisa? Vocês estão olhando para mim então, quietinho? Aleluia. Amém? Faz sentido? O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá, 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Ele tinha a paternidade bem resolvida, sim ou não? Eliseu? Sim ou não? Sim ou não? O Red Hunter Espírito Santo já foi direto. Diz para Elias, ó, tem que ser Eliseu, porque Eliseu tem uma paternidade bem resolvida. Pouquíssimas vezes na Bíblia isso acontece, ó. Você vê alguém que se relaciona bem com os pais. No Antigo Testamento é raríssimo. Depois da queda. Você vê aqui. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Olha, colocou pai ainda, então ficou mais ainda assim, raro. Vai e volte, respondeu Elias. Lembra-se do que ele fez. Simplesmente, Eliseu, estou colocando a capa e você vai ser o diretor da escola de profetas. Só isso, só isso. Ó, o empreendedor, de empreendedor para líder da escola de profetas, hein? Quem diz que o empreendedor não pode ser profético? Quem diz que o empreendedor não pode ser sobrenatural? Quem diz que o empreendedor não pode ser influente espiritualmente e mudar realidades? Olha isso aqui. Tinha uma escola de profetas. Deus falou assim, tem que ser Eliseu. Deus disse para Elias, você vai ungir Eliseu como seu sucessor. Sabe aquela conversa, ó, coisa dura me pedistes, quando ele pediu a dupla porção? Estava tudo combinado no céu. Era para ele mesmo. Só que você precisa saber se seus filhos querem. Porque se o filho não quiser a herança, quando ele receber, ele não irá valorizá-la. Essa foi forte, hein? Um filho que não valoriza a herança, quando ele não quer a herança, ele não vai conseguir valorizar. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Tornando-se o seu auxiliar, o seu filho. Porque na hora que Elias é transladado, o que Eliseu grita? Meu pai, não gritou meu profeta, meu líder, gritou meu pai, meu pai. Ele gritou meu pai e viu a capa. Quando você conecta o coração com o seu pai espiritual, você vê a capa. E a sua parte da sua herança você a recebe. É lindo isso. É lindo isso. Agora olha que interessante, não ia falar sobre isso, mas vou falar. Olha só. A Bíblia diz que Elias gerou Eliseu. Eliseu fez pelo menos 2 vezes mais que Elias. 2 vezes mais.
até de milagres. Eliseu gerou quem? Geazi. E Geazi conseguiu então 2 vezes mais. 4, sim ou não? Não deu, Geazi não conseguiu. E o ciclo, nesse sentido, terminou. Era para ser uma trilogia Oscar. A orfandade entrou no coração de Geazi. Ele não entendeu nada do que era ser profeta. Quis vender a unção, foi até Naamã e pediu dinheiro em troca do milagre. Aí Naamã tinha sido curado da lepra no seu corpo. E aí quando Geazi vai pedir dinheiro, sem avisar Eliseu, a lepra que estava no corpo de Naamã, e Naamã já estava curado, passa para ele. Porque o pior tipo de lepra não é a da pele, é a do coração, espiritualmente falando. E aí o ciclo é quebrado nesse sentido. Por quê? Porque Geazi não entendeu sobre essa conexão de paternidade espiritual. Então vamos aqui, alguns princípios para terminar. Princípios para instalar a cultura da paternidade espiritual em uma comunidade. Primeiro, potencialize os seus filhos. Diz o texto: então Elias saiu de lá e encontrou seus filhos. Filho de Safate, ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Ele era bem sucedido, Eliseu? Provavelmente sim. Era um empreendedor? Sim. Possivelmente um ótimo seguidor de Yahvé? Sim. Senão ele não teria sido chamado. Mas quando o pai, o futuro pai dele espiritual entra na vida dele, é muito interessante. É igual Jesus falando com os seus discípulos: ó, só está começando. Pedrão, você é um grande pescador, mas é só início. Você vai pescar agora é gente. Quando um pai espiritual entra na nossa vida, potencializa a nossa vida. Quem entendeu isso aqui? Outro princípio: cultive intensidade espiritual. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. O que significa paternidade? Compartilhar unção, compartilhar poder, compartilhar graça, compartilhar vida. Então, Elias derrama tudo isso na vida de Eliseu, e Eliseu, de forma extraordinária, cresce exponencialmente. Então, o líder pai não retém, o líder pai doa. Gente, ó, meu pastor hoje não precisava ouvir nenhum dos filhos, porque ele tem uma agenda gigantesca, mas quando ele está lá em São José dos Campos, um filho vai pregar, ele senta e anota, torcendo para o filho falar uma frase boa, para ele anotar, vibrando, dizendo amém, aleluia, empoderando, às vezes um jovem ministrando. Nossa igreja não avisa quem vai pregar, por exemplo. Não avisa. Então você chega lá, participa do culto, daqui a pouco sai um, prega. Para não ter esse tipo de escolha. Porque todos os filhos estão sendo alimentados e podem repartir comida. Por quê? Estão sendo bem alimentados. Então, o pai não pode reter nada do filho. Tem que deixar colocar o pendrive e levar tudo. Por quê? Quanto mais você também dá, mais você recebe. E esse fluxo vai dando saúde. Quando você vê alguém excepcional no reino de Deus, você tem que perguntar assim: quem são seus filhos? Ou pelo menos imaginar quem será os filhos dele. Porque se você não tem filhos, apesar de ser excepcional, tem alguma coisa errada. Porque a esterilidade não combina com o cristianismo. Até Jesus poderia não ter os 12, mas ele escolheu ter filhos. Ele tinha os 12, ele tinha os 3 e ele tinha um que reclinava o peito, a cabeça no peito dele. É forte, hein? É forte, hein? Jesus precisava de 1, de 3, de 12, de 70, de 500. Uau! Terceiro, princípio para instalar a cultura da paternidade: incentive as renúncias.
Os filhos precisam entender que tem um preço para as coisas. Se alguém pega uma herança de forma banalizada, não vai respeitar. E aquilo vai acabar na mão dele, ao invés de continuar o ciclo. O que aconteceu aqui? Deixa-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe. Disse então, irei contigo. Eu gosto muito disso aqui, para ministrar também naquele nível que eu disse. Se despedir dos pais nesse sentido também. Tudo bem, eu estou vivendo bem na minha casa, mas agora eu vou para um outro ciclo, porque eu vou entrar debaixo de uma paternidade. Olha só, gente, presta atenção nisso. Você está vendo como é que a igreja eleva o padrão da nossa história? Ele se despede dos pais, ele queima os equipamentos dele, eu brinco que foi o churrasco do envio. Ele faz um churrasco do envio, e ele se despede por quê? Não que ele não honrava os pais, mas que ele sabia que agora ele ia começar um novo nível na história dele. Por isso é importante a paternidade espiritual. Quarto, estabeleça alianças produtivas. Vai e volte, Elias, lembra-se do que ele fez. Ou seja, a relação a partir daquele momento de Elias e Eliseu não foi de controle, foi de paternidade. Tanto é que quando está próximo o translado, nem Spielberg conseguiu criar aquilo, né? O translado de Elias diz para Eliseu, eu vou para lá, fica aí. Eliseu, não, eu não vou te deixar. E os outros deixaram. E depois começaram a dizer, o que está acontecendo? Vamos até ele. Mas ele já tinha ido. Então, a gente precisa ter uma relação de pais e filhos espirituais, uma relação profunda, real. Uma relação de vida na vida. Quinto, confie nas provisões do céu. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne. E deu ao povo e eles comeram. Olha que interessante. Eliseu passou a confiar naquilo que Elias carregava de atmosfera. Confiança na paternidade. Eliseu pensou assim, se Elias vive do céu, eu vou viver também. Deixa eu queimar tudo, eu vou sem nada no bolso, como é a vida de Elias. Elias não tem nada no bolso, mas tem tudo. Até a ave de rapina traz comida para ele. Eu vou seguir o mesmo padrão do meu pai espiritual. Esse deveria ser um dos nossos objetivos. Não achar que o nosso pai espiritual faz o ministério dele por ele e por mim. Gente, tem igrejas que acham que o pastor é empregado. O nosso dízimo, algumas pessoas acham que é para pagar o pastor. Então, eu pago o pastor para fazer o que ele tem que fazer, inclusive por mim. Mas quem sustenta a igreja é Deus. Ele paga a conta. Com o nosso dinheiro ou sem o nosso dinheiro. Mas os envolvidos deveriam pensar assim, puxa, eu quero também viver pela fé. Eu quero elevar os meus objetivos. Eu quero sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu quero permitir que o secularismo saia do meu coração. Gente, é muito pequeno. Simplesmente muito pequeno. Você vai conseguir uma casa, um carro, vai se casar, tudo direitinho, mas isso é muito pequeno, gente. O negócio é o reino. O que tudo isso tem a ver com o reino? Minha filha está no terceiro médio. Pai, o que eu vou fazer da vida? Filho, o que você quiser, escolhe alguma coisa. Você só não pode colocar em último, terceiro, quarto, quinto, o reino. Você escolher, se você falar assim que o reino vai ser acima de tudo, até dessa profissão, beleza, eu te apoio. Pode escolher, filho. Porque não dá para eu viver dizendo que eu sou de Jesus, mas o reino está na minha última prioridade. Eu sou gente boa na igreja, mas eu não arregaço as mangas e ponho a mão na massa. Não adianta. Não adianta. Eliseu entendeu, eu sou empreendedor, eu vivo bem com a minha família, mas a capa, o chamado, significa um outro nível. Então eu preciso ser radical. Às vezes nós queremos
colher milagres, mas nós não semeamos renúncias. Também para colher milagres, às vezes nós precisamos semear renúncias. É simples assim, está namorando, pergunta para a pessoa, o que você acha do reino? Então, vamos terminar agora, porque minha vida é o reino. Agora, acabou, pode ser o melhor, assim, é partir do mundo. Vai ser assim, aquela pessoa extraordinária. Vai atrasar minha vida. Vai impedir-me de deixar os meus pais e seguir o reino, aquilo que Deus quer da minha história. Eu só vou ser pleno no centro da vontade de Deus. Eliseu entendeu isso. Eliseu, imagina só, cara, Eliseu pegando a sua empresa e queimando. Literalmente. A pessoa, você enlouqueceu, Eliseu? Não, eu estou indo para uma vida superior. Uau. Estou indo para um outro nível. Tudo por conta de uma capa de um pai que caiu nos ombros dele. Está vendo? Sem paternidade, nós não seremos nossa melhor versão. Quando uma pessoa marca um horário comigo, esses dias um menino com o pai, até mesmo meu sono, marcou um horário comigo e disse, pastor, eu acho que eu também vou ser pastor um dia. O menino é excepcional. Eu falei, cara, você vai... É mesmo? Fiquei feliz. Eu vou fazer outras coisas, mas eu acho que eu vou ser pastor também. Que legal. Pastor, qual foi o seu caminho? Porque eu quero ser melhor que o senhor. Eu te respeito muito. Eu quero ser um ótimo pastor. O que o senhor tem a me aconselhar com o papai do lado? Negócio doido. Ficou meio com vergonha de mim e chamou o pai. O papai falou nada. Só para acompanhar. Eu falei, não estou acreditando. Tem uns caras velhos aqui da igreja que nunca marcou horário para conversar sobre destino comigo. Eu fico bravo. E ficam dando cabeçada. Gente, é espiritual. Às vezes eu estou do lado de uma pessoa, a pessoa conta um negócio. Eu falo, filho, eu acho que é isso. É espiritual. E é. Por quê? Porque nós temos uma relação de pai e filho. E o pai sempre vê coisas a mais. Coisas a mais. É coisa linda. Nós temos que entender isso. Será que você não está usando do seu direito de filho 60% daquilo que a igreja pode fazer por você? 50%? 40%? 30% ou nada? Espero que você esteja usando tudo. Tem gente que fala para mim, pastor, eu vou para o ministério. Não, filho, aprende primeiro a ser filho. Porque quem vai para o ministério sem ser filho é um homem bomba. Vai explodir. E vai levar um monte de gente para o buraco. O pessoal diz assim, como que esse pastor caiu? Não, já vem caindo há muito tempo. É órfão há muito tempo. Nunca prestou contas da vida. Nunca abaixou a cabeça para receber uma oração. Nunca perguntou. Uau, nunca perguntou. Teve um relativo sucesso explosivo. E acha assim, não, agora acima de mim só Deus. Não é assim que funciona. Eliseu falou, eu tenho uma capa, agora eu tenho um GPS, deixa eu seguir esse homem. O que é discipulado na Bíblia? Andar debaixo de poeira, a poeira que seu pai espiritual levantar, você anda atrás. E isso não é humilhação, isso é honra, isso é um coração aprendiz. Porque daqui a pouco você que estará mentoreando pessoas, liderando pessoas, abençoando pessoas, capacitando pessoas. As pessoas me perguntam, qual é o seu sucesso? Eu aprendi a honrar. Eu aprendi a lavar os pés dos meus pais espirituais. Eu não tenho vergonha de chamá-los de pais. De pais. Não tenho vergonha. São os meus pais espirituais. São os meus pais. Não tenho vergonha. Esses dias agora um menino nosso passou por um concílio. Ele está desde junior na nossa igreja. Ele tem 1,80 e alguma coisa. Ele é alto. Esse menino, eu o conheço já há uns 10 anos assim. Antes, quando ele era menor na igreja, eu não tinha contato com ele. Mas uns 10 anos, da juventude para frente, todas as vezes. Vai ser um dos nossos pastores agora. Todas as vezes. Eu não quero isso, eu não busco isso. Não é padrão, não é nada. É o coração. Todas as vezes
que ele me vê, ele abaixa a cabeça. Para eu colocar a mão na cabeça dele. Assim, desde quando ele era moleque, no início da juventude, todas as vezes. Agora ele tem uma filhinha, ele abaixa a filhinha também. Negócio doido, cara. Fala, meu Deus do céu. Não pode. Não precisa essa ação, mas entender o coração. Coração. Aí o menino está lá, vai ser um pastor da igreja também. Coisa linda. Coisa linda. E para terminar aqui, princípios para instalar a cultura da paternidade espiritual. Elimine as causas da esterilidade. Aí em 2 Reis 2, 19, 22, olha o que aconteceu. Depois, no ministério de Eliseu, alguns homens da cidade de Jericó foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada e a água não é boa. Essa palavra no original é: a água é maligna e a terra é improdutiva. No original é: e a terra é estéril. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ali disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Ou seja, Eliseu, ele traz um exemplo para nós, do quanto nós podemos ser geradores de vida e de saúde, se aprendermos esses princípios da filiação por onde nós formos. Aconteceu um milagre, foi um milagre, mas a Bíblia diz que nós também somos sal, e também nós somos luz. Nós temos esse poder de mudar a atmosfera. E quando o nosso coração é um coração de filho, nós seremos enviados como filhos para quebrar as correntes de orfandade, de esterilidade, de morte, de escassez por onde nós formos. Sabe com quem Deus conta na sua igreja hoje? Não só com os discípulos, mas com os discípulos, filhos. Eliseus, aqueles que entendem a responsabilidade da capa. Amém?